Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos escolhi, foi do meio do mundo, a fim de que deis um fruto que dure. Eu vos escolhi, foi do meio do mundo, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um largar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram, e um mataram, e a outro e a terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza, mandará matar de modo violento estes perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, todos vocês que estão entrando aqui agora também no meu canal do Instagram, Padre Miguel Romano Oficial, para celebrarmos comigo a nossa Santa Missa nesse 27º domingo do Tempo Comum. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui neste momento comigo, também agradecer a todos que estão neste momento compartilhando comigo este nosso vídeo ao vivo. Ative aí o aviãozinho para mandar os vídeos para mais pessoas, para que elas possam rezar conosco nesta nossa tarde, que estamos aqui celebrando o Dia do Senhor. Hoje também, primeiro domingo do mês de outubro, é a abertura do mês missionário. Estamos celebrando por todas as missões, colocando de maneira especial aquela que é a padroeira das missões, a nossa amada Teresinha do Menino Jesus, ela que foi missionária sem nunca ter saído do seu mosteiro de clausura, ela que foi missionária pela oração e pelo sacrifício. Assim também sejamos nós, missionários no amor
missionários na oração, no sacrifício, mas também, principalmente, com os nossos gestos, principalmente com o nosso testemunho. Também hoje, celebrando a memória do nosso grande Francisco de Assis, o nosso irmão universal. Não tem uma pessoa que eu não conheça que não tenha simpatia pela figura de nosso São Francisco de Assis. Até mesmo as pessoas de outras religiões têm um carinho enorme pela figura de São Francisco. Até mesmo meus queridos irmãos ateus também compartilham de um carinho muito especial pela figura de São Francisco. Francisco que se desnudou das suas vestes para vestir o amor de Cristo. O amor de Cristo para os pobres, o amor de Cristo para os leprosos, o amor de Cristo para aqueles e aquelas rejeitados para o seu tempo. E Francisco de Assis também nos vai falar que nós, eu, você ou qualquer pessoa, principalmente nós que somos cristãos e católicos, devemos prestar muita atenção na nossa conduta, porque talvez nós sejamos o único evangelho vivo de que um pequenino possa realmente olhar em nós a expressão do rosto de Cristo. Olha que força esta frase de São Francisco, e olha a nossa responsabilidade quando nós dizemos que somos cristãos, e ainda mais cristãos católicos como Francisco, que recebeu a missão de reconstruir a casa de Deus. Reconstrói a minha casa, Francisco, diante da voz que vinha do crucifixo lá de São Damião. Francisco reconstruiu a casa de Deus, não a casa de pedra, de tijolos, as grandes edificações, mas a edificação espiritual, dando novo sentido à espiritualidade, dando novo sentido à fé e à missão daquele e daquela que se diz verdadeiramente cristãos. E assim, na figura de São Francisco de Assis, nosso irmão universal, e também de nossa amada Santa Teresinha do Menino Jesus, que também é nossa missão universal. Nunca conheci dois santos tão amados por todo o mundo, que sejam católicos, sejam luteranos, sejam ateus, mas eu vejo sempre na figura desses dois santos o carinho que o povo tem, porque eles viveram integralmente a mensagem do Evangelho. E assim somos nós que devemos viver a mensagem do Evangelho, não só como meros ouvintes, mas viver o Evangelho com a nossa missão, realmente dando testemunho daquilo que nós cremos. Vivemos num mundo ultimamente repleto de ódio, vivemos num mundo repleto de preconceito, vivemos num mundo repleto de desesperança, vivemos num mundo onde a criação de Deus tem sido desrespeitada. Se nós tememos a Deus, e quero dizer que temer a Deus não é ter medo de Deus, temer a Deus é respeitar a Deus. Se nós respeitamos a Deus, tememos a Deus, respeitamos a sua casa. E a casa é o mundo, e nós estamos vendo principalmente em nosso Brasil, a nossa casa comum sendo incendiada, sendo destruída. Nós estamos vendo o nosso Brasil sendo destruído por testemunhos contrários daquilo que nós deveríamos viver e ser. Nós vemos o nosso Brasil sendo destruído muitas vezes por muitos fariseus, por muitos saduceus, anciãos da lei, que ainda acham que sabem, que são detentores da verdade, mas continua vivendo a sua vida de mentira. E nós precisamos viver a fé e nos apoiar na palavra que nos fala São Paulo, apóstolo, na carta a Filipenses. Não nos inquieteis com coisa alguma, em tudo demos graças a Deus,
e apresentamos as nossas necessidades, tanto espirituais quanto corporais, porque Deus sabe daquilo que nós precisamos neste exato momento, e nós devemos nos ocupar daquilo que é verdadeiro, daquilo que é honesto, daquilo que é respeitável, amável, honroso, tudo que é virtude, verdadeiramente o louvor, que mereça verdadeiramente a glória de Deus. E vivendo desta maneira, caminhamos confiando na providência de Deus, que nos vela, que nos sustenta e que nos socorre em cada instante, em cada momento e em cada hora. As leituras de hoje também, a primeira leitura, que faz a ligação com a leitura do Evangelho, nos fala da vinha do Senhor. A vinha, lá em Isaías, era o povo de Israel, era o povo escolhido, era o povo eleito. Deus que cercou aquele povo de carinho e proteção, Deus que fez os seus prodígios, Deus que fez os seus milagres, retirou aquele povo da mão da escravidão do Egito, trouxe para a terra prometida, mas aquele povo que mesmo assim se perverteu, aquele povo que mesmo assim rompeu a sua aliança com Deus, se envolvendo com o mal, se envolvendo com a injustiça, se envolvendo com a corrupção, se envolvendo com outros ídolos, com prazeres e deixando Deus de lado. Deus nos ama como um noivo, como um marido, como um amante ciumento. E assim como Ele nos ama, Ele espera de nós também uma resposta de amor, uma resposta de fé, uma resposta de fidelidade. A vinha lhe foi arrancada porque aquele povo, em vez de dar uvas doces saborosas, deram a Deus uvas amargas, selvagens, que não tinha serventia nenhuma. E o Senhor então destruiu aquela vinha inútil, porque era inútil ele tentar fazer uma outra coisa para que aquele povo pudesse entender o seu amor. Por isso, o cântico da vinha, como é conhecido esta leitura do profeta Isaías, nos leva agora a Jesus, que vai continuar falando principalmente aos fariseus, aos saduceus, aos mestres da lei. No último domingo, nós escutamos a parábola dos dois filhos. O filho que o pai, o administrador, pede para ir trabalhar na vinha e este diz que não vai, mas depois coloca a mão na consciência e vai trabalhar na vinha. E o outro que fala que vai, mas acaba não indo, acaba dissimulando a sua ida à vinha. E Jesus diz aos fariseus, aos saduceus, aos mestres da lei, qual que fez a vontade do Pai? Com certeza, aquele que disse que não ia, mas acabou indo. E Jesus nos fala uma palavra muito pesada. Assim será nos tempos em que até os ladrões e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Porque aquilo que era por direito ao povo escolhido lhe foi tirado pela sua arrogância, pelo seu egoísmo, pela sua corrupção, pela sua maneira de julgar os outros, que não é com o julgamento de Deus, porque Deus julga a tudo e a todos com olhar de amor, mas nós julgamos tudo com olhar de condenação, com olhar de crítica. Nós julgamos e já damos a sentença, e muitas vezes não é uma sentença para a vida, mas é uma sentença para a morte. Graças a Deus que nosso Senhor andava com gente desajustada. Graças a Deus que nosso Senhor andava com este tipo de gente, porque Ele andando com esse tipo de gente, nós sabemos que nós também somos este povo, muitas vezes recriminado, este povo muitas vezes segregado e jogado para escanteio, para o lado de fora, mas Deus nos dá a força, Deus nos dá a graça de caminhar porque Ele nos ama. E Jesus vai contar a parábola dos vinhateiros homicidas. O administrador vai enviando
os seus operários para a vinha e cada um é morto e apedrejado. Por último, ele envia o seu filho. Estes, com certeza, eles não vão matar, porque é meu filho amado. Mas ao contrário de que o dono da vinha pensa, ele é morto. E aí Jesus surge com uma pergunta para esses fariseus, esses saduceus, esses mestres da lei. O que o dono da vinha fará com eles? E eles respondem, com certeza serão tratados da mesma maneira, de modo violento. E assim, então, Jesus conclui o Evangelho. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E assim foi Jesus, que foi rejeitado pelo povo também da antiga aliança, pelo aquele povo de Israel, pelo aquele povo que ainda esperava o Messias e Salvador, mas Jesus foi acolhido por todo o mundo, pelos gentios, pelos pagãos, pelos gregos, por todos aqueles que abraçaram a fé em Cristo Salvador e Redentor. E a vinha então foi dado a estes novos vinhateiros para que pudessem então dar frutos. E aí nós lembramos do convite missionário da igreja. A igreja, como nos diz o Papa Francisco, que sai a caminho. A igreja muitas vezes rejeitada de um lado, mas acolhida pelo outro, para dar então as uvas doces. E nós precisamos ser estas uvas doces para que na transformação da nossa vida possamos realmente sermos os trabalhadores e cuidar da vinha do Senhor, que não é só a igreja, mas também é o mundo inteiro. Escutando e acolhendo também o que Santa Teresinha diz, no coração da igreja serei o amor, assim eu serei tudo. Seremos o amor se verdadeiramente eu viver o amor, a graça de ser realmente este agricultor, este vinhateiro fiel, para cuidar da vinha do Senhor, para dar realmente o fruto de que Jesus espera que cada um possamos dar neste tempo, para acolher a todos, porque Deus não faz distinção de pessoas e quer que todos sejam salvos, para que num dia haja um só pastor e um só rebanho, para que também os verdadeiros adoradores possam adorar em espírito e em verdade. Então, querido irmão, minha querida irmã, você que escutou esta reflexão comigo nesta tarde, agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito de nós, abrimos o nosso coração para que Ele possa transformar a vinha aqui dentro, para que sejamos uma vinha fértil, para que juntos possamos dizer numa só fé e numa só voz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso.